Existe uma tendência atual que é a do filme de anime, né? O filme de anime no cinema, mais especificamente. E aqui, assim, o filme de anime ele não é novidade. A gente tem vários animes que fizeram grande sucesso, e aí eles têm filmes lançados para o cinema, né? Filmes 2D, animados mesmo, que eles meio que aproveitam ali a IP, né? Aproveitam a marca do anime para fazer essa grana, para fazer esse grande lançamento. Mas a gente está entrando numa era, ali já de uns 2 anos que eu observo isso, 2, 3 anos, onde a gente está tendo um novo estilo de filme para anime, que é um estilo onde eles basicamente eles não criam uma história para o cinema. Eles vão lá e adaptam uma parte da história contínua do anime para os cinemas. É como a gente está vendo uma série, né, uma série de streaming, série da Netflix, e aí chega no episódio final ou no final da temporada e eles decidem que eles não vão lançar aquele episódio normal lá no streaming, mas sim botar no cinema, fazer um episódio maior, uma coisa bem cinematográfica mesmo, realmente maior, né, grandiosa, para um lançamento nos cinemas. A gente está falando de animes que estão se tornando tão grandes e tão importantes como marca ali cultural no Japão, que eles conseguem sustentar esse lançamento fora do país e em vários países, né, em vários mercados eles vêm se destacando. E eu poderia entrar aqui nessa questão de falar sobre capital cultural, como o anime ele se tornou muito importante para o Japão, para a economia do Japão, como isso acaba expandindo e levando a cultura do país para outros mercados. Até como, por exemplo, também a gente vê com a novela turca, que vem ganhando espaço no streaming muito grande. O próprio cinema brasileiro tem crescido, né? Tá numa crescente muito bonita, ganhou prêmio, tá recebendo aí reconhecimento em vários festivais afora. Poderia estar falando sobre isso aqui, sobre essa questão do capital cultural, né? Como Hollywood não é mais o centro de tudo. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar de outra questão, que é uma questão mais específica sobre esses filmes de anime. Mais especificamente, o tipo de filme de anime que adapta ali um trecho, que é uma parte contínua da história que a gente está assistindo em casa, né? Da história que a gente está assistindo seriada e do grande problema desse tipo de filme. E mais precisamente, eu acho que o novo filme de Demon Slayer, ele funciona muito bem pra gente puxar esse assunto, né? Mais especificamente, Demon Slayer Castelo Infinito, que eu já assisti e eu tive muita curiosidade com esse anime, eu tenho uma experiência muito curiosa, até semelhante ao que eu já trouxe aqui no canal quando eu falei do filme do Haikyuu, e que eu queria trazer aqui pra gente debater um pouco sobre essa questão dos grandes problemas dos filmes de anime atuais. E é legal falar justamente puxando pelo Demon Slayer, porque é o que eu falei, o Demon Slayer, ele não é aquele anime com 20 anos de carreira, tá ligado? Ele não é um Dragon Ball, ele não é um One Piece, um Naruto, que tem esse nome muito forte culturalmente falando, né? O Naruto tá ganhando sobrevida aí, principalmente por causa do streaming. Dragon Ball é uma coisa que eu assisti ali desde os anos 90. Se você, assim como eu, é dos anos 90, você também deve ter crescido em contato com pelo menos algum anime, né? Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho. Então a gente conhece a mídia muito bem, só que a gente tá falando de uma nova safra de animes, né? Uma nova safra aí que tá sendo produzida de uma maneira diferente. Eu acho que falar um pouco sobre essa questão do filme, do anime atual, passa por essa questão de como os animes eles estão sendo produzidos atualmente. Se você não lembra, os animes antigamente eles tinham uma produção muito contínua, parecia novela, sabe? Toda semana no Japão ali no horário saía um novo episódio, então ele ficava meio que o ano inteiro e sempre tinha aquele probleminha do anime, ele tá sempre meio que chegando até onde estava o ponto do mangá, né? O mangá saía primeiro, geralmente ele fazia algum sucesso, tinha uma base de fãs instalada para ser adaptado aí para a TV. E aí o que acontece? Como o anime ele corria muito mais do que os mangás, né? A história do anime consegue pegar em um episódio, consegue pegar 3, 4 capítulos de um mangá, talvez até mais. Os animes eles iam muito mais rápido, então tinha sempre aquele momento onde o anime ele tava chegando ali no momento que o mangá tava. Sabe Game of Thrones, que os livros foram adaptados e não tinha livro novo para adaptar e aí se tornou um grande problema para adaptação? É algo muito parecido, tá? Então, o que acontecia? A gente tinha os episódios filler, que é, né, de fill, em inglês, né, de preencher, que eram basicamente episódios para encher linguiça, os episódios que funcionavam para afastar o anime do mangá, para deixar o mangá correr um pouco mais, ganhar fôlego para depois o anime ir atrás. Então, quando a gente tinha as adaptações para o cinema, né, quando a gente tinha ali um filme do Naruto, um filme do Dragon Ball, eles não costumavam trazer nada dos mangás, exceto, claro, os personagens. Muitas vezes criavam-se vilões, criavam subtramas ali que muitas vezes até podiam contradizer o que estava na história oficial, digamos assim, a história do mangá. E isso, claro, era um problema. Todo o formato de adaptação era um certo problema, mas era o que a gente tinha, era televisão. Na época do streaming, as coisas mudam de figura. E a atual safra de animes, ela não é mais produzida
dessa maneira. Hoje em dia os animes eles são produzidos como outras séries, eles têm temporadas, eles têm todo ali um sistema de você pegar um arco do mangá e adaptar ele dentro de uma temporada, o que permite não só uma grande qualidade de animação para muitos desses casos, como também que esses animes evitem esse lance do filler, esse lance de um episódio que não chega a lugar nenhum. E aí na hora de fazer um filme, já que você não precisa de episódios fillers, por que você também não fazer um filme que ele traz um pouco ali dessa coisa oficial, dessa coisa de você pegar a história que você quer ver, que você tá vendo no mangá, e trazer para um filme, trazer para o cinema, trazer para um espetáculo visual, como é o caso especificamente de Demon Slayer, que talvez seja o anime mais bonito atualmente, sabe? Visualmente muito bonito. A animação de Demon Slayer é facilmente o maior destaque da animação e se repete em Castelo Infinito, né, o filme Castelo Infinito, que adapta o arco final do mangá. Então tem toda uma história de anime que aí quando chega no arco final, que tem esse nome, né, do arco do Castelo Infinito, em vez deles adaptarem em uma nova temporada, né, a temporada final, eles decidiram adaptar em uma trilogia de filmes. Então o atual filme, Castelo Infinito, é basicamente a parte 1 de 3 ali, que vai encerrar a história de Demon Slayer. Estamos vendo o começo do fim. Não apenas estamos falando aqui de um anime gigante, de uma marca gigante, mas é uma marca que realmente tem esse apelo cinematográfico. Então, eu acho que nada mais justo do que você trazer essa história para o cinema, você fazer uma coisa que é um grande evento para os fãs e também para o espectador casual, o espectador que, como eu, não conhece Demon Slayer, mas gosta de anime, gosta da mídia e está aberto, talvez, a conhecer, entrar em contato com esse anime pelas portas do cinema, que é o que eu gosto mais, né? A mídia que eu mais gosto, é a paixão que eu tenho, que é a paixão pelo cinema. E aqui eu me aproximo dessa questão da problemática que eu quero dizer, né? A questão do maior problema desse tipo de filme, que é como você adapta uma parte de uma história que não é o começo dela para todos. Porque quando você coloca isso no cinema, você não tá colocando isso no cinema só pro fã. Por mais que Demon Slayer seja inegavelmente um fenômeno, você não tá fazendo todo isso, todo esse gasto de produção, todo esse gasto de marketing para abarcar o cara que ele vai assistir de todo jeito. Ele vai assistir se você botar na TV, se você botar no cinema, se você botar no YouTube. Esse cara vai assistir, esse cara vai prestigiar. Não, você tá fazendo isso porque você quer mirar mais alto, você quer mirar o público geral. E aí temos o primeiro grande problema, que é adaptar isso de uma maneira que você consiga agregar todo mundo no mesmo barco. Eu comparo com a experiência que eu tive com Haikyuu, a Batalha do Lixão, porque Haikyuu, a Batalha do Lixão, é a mesma coisa, é o mesmo cenário. É um cenário onde eles estão adaptando o arco final da história para os cinemas. Eu fui assistir Haikyuu sem ter assistido um único episódio de Haikyuu na minha vida e eu amei. Eu tive uma experiência magnífica. Eu comentei aqui no canal, já vou deixar aqui no vídeo linkado. Eu adorei Haikyuu. Então assim, eu não vejo por que eu não posso entrar numa sessão dessas, mesmo que meio de gaiato, mesmo que caindo de paraquedas, sabendo, é claro, que existem limitações ali pra mim, que eu posso não entender tudo. O caso de Haikyuu é legal porque eles conseguem te botar ali, te trazer pra experiência, botar todo mundo no mesmo barco. Eu consegui curtir aquela experiência sem nunca ter assistido um episódio de Haikyuu antes. Já com Demon Slayer, o assunto é um pouquinho diferente, porque diferente de Haikyuu, eu já tinha visto 2 episódios de Demon Slayer antes de assistir Castelo Infinito, e eu confesso que eu não tinha curtido muito o desenho, por mais que a animação tivesse me deixado muito impressionado, eu não me apeguei à história, não gostei do protagonista, então acabei que eu deixei meio de lado. Mas eu tinha muito esse interesse em Demon Slayer porque eu preciso falar que a animação é linda, eu preciso repetir isso aqui. A animação de Demon Slayer é magnífica. Eu acho que ela é uma beleza, inclusive, que contrasta muito bem com o teor pesado da obra. A gente está falando de uma obra que ela segue um caçador de demônios, é uma obra sangrenta, é uma obra com dramas muito pesados e que começa a partir do primeiro episódio, onde a gente tem a família do protagonista completamente devorada por um demônio, e aí ele parte em busca, né, do grande vilão da história, porque a irmã dele se tornou um demônio e ele quer tentar transformá-la de volta em humana. Então é um drama muito forte, é um drama muito pessoal, é tratado de uma maneira muito dramática, muito pesada. Então não pense que Demon Slayer, apesar de ter ali o seu alívio cômico, seus momentos mais leves, não vai ser um protagonista à la Naruto, à la Luffy do One Piece, o próprio Goku de Dragon Ball, que é aquele protagonista mais imbecil, né? Parando pra pensar nesses animes, eu acho que o anime com um tom mais próximo é Yu Yu Hakusho, que também era um anime mais sobrenatural e tudo mais. E aí o Demon Slayer ele traz essa vibe, traz essa pegada, né, que passa por outros nomes, como Bleach, por exemplo, traz essa pegada mais densa, mais pesada, para um anime visualmente belíssimo. E isso, né, acaba se tornando uma grande receita para o sucesso, ao ponto de tornar
Demon Slayer um grande fenômeno. E aí, tendo um convite para assistir Castelo Infinito, eu falei, vou assistir o que tem antes de Demon Slayer. Acabei não conseguindo assistir tudo, assisti 6 episódios, mas foi o suficiente para eu começar a gostar da história, né? Para eu começar a engatar na história. E aí, entrei ali, meio de gaiato, já tinha alguns spoilers que eu tinha pego, mas fui assistir Castelo Infinito. E a experiência que eu tive, no geral, foi muito boa. Então, assim, se você tá aqui nesse vídeo pra saber se o filme é bom, se eu curti o filme, sim, o filme ele é bem bom e ele é bem legal, acho que é uma boa experiência, só que ele ainda me trava. Ele ainda tem sérios problemas pra mim que acabam atrapalhando muito a experiência. E isso passa muito por essa ideia de você adaptar para os cinemas uma coisa que ela não consegue se vender tão completamente isolada. O Slayer, mesmo que ele faça um grande trabalho ali para conseguir se contextualizar para um espectador casual, ele ainda é parte de uma história, ele ainda é a parte final dessa história. E isso acaba afetando muito todo o seu desenrolar. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, está curtindo, não esquece de deixar um like. Antes de eu continuar, eu quero só me apresentar. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever, se você é novo por aqui. E como eu falei, deixa um like para ajudar no meu trabalho, vai me ajudar bastante. E é claro, se você quiser trocar uma ideia ou saber tudo que eu tô assistindo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Valeu? Mas bora continuar que eu tenho muita coisa pra falar sobre Demon Slayer Castelo Infinito, começando justamente por esse fato de que a gente tá vendo, como eu falei, uma nova época pros filmes de anime. Porque se antigamente a gente tinha histórias separadas, né, quase derivados, que você poderia assistir, não assistir, isso não impactava a história principal que você estava curtindo, sabe? Eu conseguia assistir um filme do Naruto sem... eu poderia pular um filme do Naruto sem interferir na história de Naruto, de fato, porque aquele filme, no final das contas, era só uma coisa para ganhar uma grana, né? Era meio caça-níquel, não interferia na história. O que é completamente diferente dos filmes como o do Demon Slayer, do Haikyuu e outros exemplos. Só que aqui a gente tem meio que dois tipos de filme de anime. A gente tem o filme de anime que ele é sequencial, né? Ele dá uma sequência ao que a gente está assistindo no anime. E a gente tem outros filmes que eles são coletâneas de episódio. O próprio Demon Slayer tem um outro filme que eu fui assistir que ele era uma coletânea de episódios com direito à abertura e encerramento. Eu vi recentemente também um filme do Dandadan, que também é outro anime que está sendo bem falado nos últimos tempos. Também era uma coletânea de episódios com direito ali ao encerramento. É até uma entrevista com o diretor falando sobre a temporada, porque basicamente esse filme ele era os 2 episódios, ou 3 episódios da nova temporada, sabe? Então ali a gente está entrando em contato com um filme que ele se assume diretamente como uma coletânea, né? Não é um filme especificamente. Castelo Infinito ele vai para um outro lado. Ele não é uma coletânea de episódios, ele é realmente um trecho ali do arco adaptado diretamente em filme, o que pode parecer que não, mas faz uma diferença gritante quando a gente pensa na questão estrutural do filme. Só que tem uma questão que é a estrutura de um filme, né, a forma como um filme ele é pensado, ele é executado, desafia a lógica de uma coisa seriada. Seja ele uma série, uma novela, um anime, etc. Então, nesse caso de Demon Slayer, a gente tem um grande problema chamado flashback. Flashback, no geral, ele é muito utilizado aqui para dar uns contextos que eu acho que são bem-vindos e eu acho que muitas vezes eles são bem colocados, apesar dele travar um pouco o ritmo. Mas por que eu digo isso? Castelo Infinito tem basicamente 3 grandes conflitos, né? 3 grandes lutas ali entre personagens do lado do bem, né? Não só o protagonista, mas outros personagens também, e os vilões, né? Os grandes vilões da trama, que é um grupo de demônios. Então a gente basicamente vai ter 3 embates, e esses embates, para um espectador casual como eu, precisa ter algum peso, precisa ter alguma coisa ali para prender, além de uma animação muito bonita. E eu acho que nesse ponto os flashbacks eles caem muito bem, porque por mais que eu não conhecesse aqueles personagens, eu consigo entender os conflitos que estão me sendo apresentados por causa desses flashbacks, na maioria das vezes mais curtos, mais sucintos, mas que conseguem deixar claro qual é a importância daquilo que eu tô assistindo. A gente tem, por exemplo, um conflito entre uma garota ali, uma espadachim, que ela é uma das caçadoras de demônio, e um dos demônios, e ela está lá para vingar a irmã dela. Então assim, beleza, eu não preciso saber todo o contexto da vida dessa personagem e tampouco desse vilão. Agora, eu sei que aquela luta ela é importante, ela tem um peso emocional forte, porque ela tá lutando não apenas pelo bem, ela tá lutando por uma vingança pessoal. O mesmo se aplica a uma outra luta de um outro coadjuvante, que também tem uma questão ali de uma honra a ser vingada, né, de um luto mal resolvido. Óbvio, não vou entrar tantos em detalhes, porque nem sei exatamente em qual zona de spoilers eu tô entrando aqui, porque eu tô falando de um filme que é o arco final de um anime que eu também não assisti todo, então é meio delicado, mas eu não quero estragar a experiência de ninguém, seja fã ou espectador casual que acabe
dando uma chance para Demon Slayer, começando por Castelo Infinito. E, inclusive, Castelo Infinito, ele faz um bom trabalho de contextualização da mitologia que eu tô assistindo. Tem várias coisas que, por um ou outro diálogo, ou até pelos contextos que eles vão colocando, fica claro. Então, por exemplo, tem um termo que eles usam que são os Hashira, né? Tem alguns personagens que são os Hashira. E eu não sei o que são Hashira, eu não faço ideia disso. Mas, assistindo o filme, eu consegui chegar à conclusão de que os Hashira são alguns dos mestres espadachins desses que caçam demônios, e que eles são, tipo, meio que uma patente mais alta. Pode ser que meu raciocínio não esteja 100% completo, tá? Pode ser que o Hashira, pra pessoa que é fã de Demon Slayer, não, Hashira tem toda uma importância, tem toda uma explicação. Ok, eu não sei qual é essa importância, eu não sei qual é essa explicação, mas o ponto é, pra mim, espectador casual que não sabe disso, não me atrapalha o entendimento do filme, tampouco o impacto emocional da história que eu tô vendo, né, que tá sendo contada. Só que ao mesmo tempo que a gente esbarra numa ideia muito legal de traduzir ali um arco em uma trilogia de filmes, cara, isso é muito legal, você pegar e não apenas em um filme, mas uma trilogia de filmes, Demon Slayer acaba pecando muito pelo excesso. E aqui eu falo especificamente da parte final. Eu diria que é o terço final, mas para um filme de 2 horas e 40, que aliás é sacanagem, tá? É 2 horas e 40, é sacanagem. Não precisava. Desculpem os fãs, eu sei que quando a gente é fã, a gente quer ir, quer ver, quer ficar ali o máximo possível, quer ter a experiência mais completa possível, mais emocionante, grandiosa possível. Assim, 2 horas e 40, não precisava. Podia ser mais curto, porque é um filme que ele peca muito pelo excesso. Os flashbacks, eles já vêm em alguns momentos onde a gente acaba precisando travar um pouco o que você está assistindo, sabe? Se você para pra pensar justamente na lógica de que mangás são adaptados em episódios, dava pra separar ali em 4 episódios, 5 episódios, e cada episódio conter um núcleo e detalhar esse núcleo e trabalhar um flashback por episódio, por exemplo. Quando a gente está falando de um filme, a gente tem 5, 6 flashbacks, alguns maiores, alguns menores, um deles gigantesco, e é justamente esse que entra na parte final, né, nesse momento final do filme, que eu acho que atrapalha demais. Demon Slayer, tanto o filme quanto o anime, eles deixam muito claro algumas regras desse mundo, né? E eu acho que você, espectador casual, que entrar numa sessão de Castelo Infinito, você consegue entender algumas dessas regras, como o fato de que, para matar um demônio, você deve cortar a cabeça dele ou expor ele ao sol. Então a gente tem todo esse dilema, né? Não dá pra simplesmente ferir um demônio, você tem que ir por uma dessas opções se você quer realmente acabar com ele. E aí a gente tem toda uma grande luta, que é muito boa, muito grandiosa, envolvendo o nosso protagonista, que é o Tanjiro. E aí a gente vai ter justamente nesse eixo final um flashback para contextualizar um aspecto de passado de um dos personagens, que eu acho que, por mais interessante que seja, tá? Eu acho que não precisava ter tirado o flashback de uma vez, mas eu acho que pensando estruturalmente como um filme, aquilo poderia ser movido e trabalhado de uma maneira melhor. E eu digo isso porque a gente tem o auge do filme em uma grande batalha com um dos grandes vilões, o protagonista, e um dos personagens que eu imagino que seja um dos personagens mais queridos, porque ele é foda, como alguém que não assiste. Eu falei, pô, esse personagem aqui, ele é foda. E aí a gente tem uma batalha maneiríssima, uma coisa visualmente incrível, a trilha sonora, inclusive do filme inteiro, a trilha sonora é excelente, ela é épica, num nível realmente legal, que dá um tom muito épico pro filme. E aí a gente tem o grande momento do filme ali, nessa batalha, e aí a gente tem a entrada de um flashback que não só interrompe o filme no momento que ele tá no auge, onde ele poderia e talvez deveria terminar, mas aí eu entendo que o flashback não caberia em outro momento, teria que ser agora, mas aí eles fazem um flashback muito longo, contextualizando coisas que eu não me importo, e que assim, para a estrutura do filme, eu acho que fazem mal pro que tem ali, sabe? É um personagem que eu acho que não precisava de um contexto talvez tão detalhado. Eu acho que até agrega um pouco a narrativa, sim. Não dá pra dizer que, tira isso que fica melhor. Não, não é isso, até porque tô falando como ponto de vista de alguém que não acompanhou toda essa história, então não posso julgar tanto o impacto, a importância daquele flashback em si, mas eu acho que, novamente, a gente tá falando de uma estrutura de filme. A partir do momento que você decide que o arco final da história vai ser adaptado em 3 filmes e não em uma temporada, tem que mexer uma coisa ou outra, seja encurtando, seja talvez trocando de ordem algumas cenas, o que causa um estranhamento colossal. Não é à toa que parece que a gente tem um personagem ali, que ele encontra ali um dos heróis, encontra um dos vilões, e aí parece que aquela luta vai acontecer, e aí ela não acontece.
E aí o filme anda pra outra luta, e depois pra outra luta, e aí vai pro final, vai pra fechar isso. E aí no final do filme ele volta pra mostrar que aquele momento, aqueles primeiros personagens que lutaram, eles estão ali se olhando. Eu falei, eles estão se encarando esse tempo todo. É estranho, o ritmo é mal absorvido, o ritmo é muito destruído por causa da forma como o flashback é colocado, por causa da forma como o filme é montado, sabe? Dá pra entender? Montar um filme é diferente de montar uma série, montar uma coisa episódica. E olha que eu nem acho que Castelo Infinito ficou episódico. Eu acho que não, acho que ele tem uma fluidez muito grande, quebrada aqui e ali, por causa de um flashback, da necessidade de contextualizar algo, o que eu acho válido, porque você consegue trazer o espectador casual e entregar também para o fã um momento grandioso, um momento, né, que emocionalmente impactante. Mas em outros momentos, fazer isso, flashback gigantesco, flashback ali que, sabe, fica a questão, era para ser adaptado como filme, então? Tipo, porque vocês decidiram adaptar como filme, mas vocês não sabem, talvez, pensar como um filme. Isso acaba prejudicando muito a experiência. Eu acho que talvez aqui a gente entra no que eu tô falando de o grande problema dos filmes de animes atuais, que é essa lógica de você querer trazer um filme que ele é parte de uma história maior, mas você não conseguir necessariamente adaptar a linguagem. Haikyuu funcionou muito bem. Haikyuu, eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem. É uma boa porta de entrada, apesar de se você estar começando pelo final da história. Castelo Infinito, eu acho que é uma porta de entrada média. Eu acho que dá pra você começar a ver pro Castelo Infinito. Você vai se interessar, porque os personagens são interessantes, inclusive os coadjuvantes são muito legais, e até parecem que eles são personagens demais para um único filme, sabe? Fica meio que sobrando personagem ali. Eles não cabem direito na estrutura que a gente está assistindo. Mas ainda são bons personagens. Eu acho que você consegue se apegar com o Demon Slayer e sair de Castelo Infinito com vontade de assistir a animação. Eu falei, pô, agora sim, eles me venderam a animação, quero saber o que acontece com a história até esse ponto. Se você não se importar com um spoiler ou outro, né? Já que você tá começando pelo final. Mas assim, dá pra entrar em Demon Slayer por Castelo Infinito. Ao mesmo tempo, eu acho que é tudo tão cansativo, é tão problemático. Eu acho que isso é muito travado. O problema não é ele ser uma porta de entrada mediana. Eu acho que o problema é ele ser um filme que ele se limita, né? Ele se coloca por baixo, ele é um filme mediano, quando ele para inserir flashbacks por muito tempo, que quebram o ritmo, quebram a estrutura, quebram a empolgação que eu tava sentindo, sabe? Eu tava muito empolgado, eu tava achando muito legal, eu tava amando toda a experiência, as lutas, os personagens, acompanhar o desenvolvimento dessa história num ápice que realmente apresenta uma densidade, assim, eu tava entendendo qual é a complexidade daquilo, qual é a urgência dos heróis, né, em fazer o que eles estão fazendo, em caçar o que eles estão caçando, em lutar as lutas que eles estão lutando. E aí, no momento mais incrível, né, o ápice emocional, eles me cortam e inserem um flashback que só acaba atrapalhando a empolgação que eles conseguiram criar no espectador casual. Eu vi muito fã aplaudindo, eu vi muito fã curtindo. Ao mesmo tempo, eu também vi pessoas saindo da sessão que eram fãs que estavam, tipo, pô, cansativo, né? Ainda mais que são 2 horas e 40 de filme. Sacanagem. É claro, eu tô comentando isso aqui, eu tô meio que abrindo uma conversa, mas fica à vontade aí pra comentar o que você acha sobre, se você gostou da ideia de 3 filmes, se você acha que não faz muito sentido. Particularmente como alguém gosta de cinema, eu achei legal, eu achei a ideia muito bacana, eu acho que, como um fã, é muito legal você ter a chance de ir ver no cinema, na maior tela possível, com o maior som possível, uma trilha sonora épica, os personagens ali dando, né, a batalha da vida deles. É super legal, eu acho super empolgante e eu fiquei empolgado. Mas eu ainda acho que existem certas limitações que eu torço muito que elas sejam corrigidas ou melhor trabalhadas nas próximas partes de Castelo Infinito para que o anime consiga terminar com principalmente um auge, né, um terceiro filme ali realmente grandioso, porque olha, potencial tem, é muito maneiro mesmo. Então assim, se você é fã de Demon Slayer, né, vá assistir Castelo Infinito no cinema, eu acho que você vai curtir muito a experiência. Eu recomendo muito, justamente pela experiência de você ter a animação ali tão bonita numa tela de cinema, eu acho que não se equipara a ver em casa. E se você é um espectador casual, assim como eu, vale dar uma chance. Eu acho que pode te render uma boa experiência, mas vá avisado que você vai ter ali um filme longo, com cenas ali meio desritmadas e uma lentidão na parte final que não precisava. Então, para Demon Slayer Castelo Infinito, nota 6. Achei interessante. Eu fui muito com essa expectativa de que, pô, não, dá pra assistir o filme sim. Eu fui assistir Haikyuu, eu gostei pra caramba. Tô assistindo o Haikyuu porque eu
adorei a Batalha do Lixão. E olha só, é um anime que faz sentido você ver no cinema, porque ele é bonito, ele é bem feito, ele tem uma história bem contada, apesar dos seus problemas, diferente de Batman Ninja, que eu vi no streaming e olha... Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você achou de Castelo Infinito ou a sua expectativa com o filme. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.